Olá, seja bem-vindo ao programa Quem Ama, Educa. Como sempre, às quintas-feiras, nesse horário, aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. Um lembrete muito importante é que agora, se você perdeu ou você ouviu falar e quer assistir depois sobre este programa e os outros, basta acessar a internet nesse endereço que está embaixo aqui, da Rede Vida, e você vai lá no meu nome e você acessa a data que você quiser. Isso elimina uma série de problemas ou dificuldades das pessoas que queriam assistir depois que o programa já foi, e aí não tinha jeito, agora já tem, entra na internet, tá bom? E o programa hoje é falar sobre uma frase: errar é humano. Agora, como termina essa frase? Persistir no erro é... Não. Não é burrice, não. É estar envolvido ou não aprendeu. Então, vou falar sobre errar por envolvimento afetivo. Ou errar porque está traumatizado, então é um envolvimento neurótico. Do envolvimento neurótico é fácil. Olha, vocês vão conhecer pessoas que hoje estão bem posicionadas na vida, de uma série de maneiras. Ganharam dinheiro, estão bem casados, filhos bem criados, estudando e tudo. Mas essas pessoas passaram muita fome, dificuldades, quando eram jovens. E aí eles lutaram e venceram. E hoje não tem mais falta de comida. Tem família, mas ainda assim sofre diante da possibilidade de ficar sem comida. Então isso, errar é humano. Persistir no erro é estar envolvido psicologicamente através de um problema, um trauma. Foi tão forte o que sofreu que não quer nunca mais sofrer, e aí começa a lutar para não sofrer e não lutar para o que quer, tá bom? Então esse tipo de sofrimento também existe. O que eu vou falar não são erros neuróticos, o que eu vou falar são erros por a gente, pais e educadores, deixar barato, sabe? Não, tadinho dele, sabe? Eu peço para que um filho me arrume o quarto, não é me arrume o quarto, é arrume o quarto que ele usa. A casa inteira está em ordem, menos o quarto dele. Parece que não pertence à casa. Pertence. Então, se ele não quiser arrumar, por ele, porque ele não se incomoda, isso é um problema dele. Mas a cidadania familiar não permite que aquele quarto fique num abandono. É a mesma coisa numa vizinhança. Se uma casa não é cuidada, junta lixo, começa a aparecer rato, todo mundo reclama para a prefeitura. A casa pode ser dele, mas ele não tem o direito de estragar aquela rua. Assim também, um filho não tem o direito de deixar o quarto como ele quiser, não. E por que ele deixa? Porque os pais erram na sua maneira de falar que o filho tem que arrumar. Ah, coitado, o quarto é dele, ele pode fazer o que quiser. Não, não pode. Por mais dinheiro que a pessoa ganhe, por mais famoso que a pessoa seja, por mais idoso que a pessoa seja, não tem por que fazer transgressões mal às outras pessoas. Todas as pessoas não têm o direito de judiar de ninguém. Então, se as pessoas não fazem o que precisam e prejudicam outras pessoas e continuam não fazendo, é porque essas outras pessoas prejudicadas não estão reclamando. Nós somos prejudicados pela educação por causa da falta de priorização da educação no país. Todo mundo sabe que o Brasil daqui a 20 anos vai ser a quarta potência no mundo. Mas nos BRIC, que é Brasil, Rússia, Índia e China, nós estamos perdendo para todos eles na educação. Portanto, o Brasil não é um país do futuro, não.
Nós não vamos chegar a quarto lugar sem educação. Porque eles estão vendo que o Brasil vai ter que investir em educação. Agora, nós somos coniventes na culpa de não darem atenção para a educação, porque a gente vai resolvendo como pode. Aparece escola particular, nós colocamos professores particulares, matamos o filho de estudar em casa, etc, etc. Não, o governo tem que dar sua cota, faz parte dos gastos, do investimento do governo, a educação. E não é só para a campanha, véspera da eleição que vale, não. Então, olha aí o movimento que o Chile está fazendo. O país mais rico da América Latina, não, da América do Sul é o Brasil. Mais do que o México, então, da América Latina. Mas o Chile hoje está muito avançado em educação quando nós estávamos melhores há décadas atrás, estava avançada. E aí, o que aconteceu? O governo foi dar uma mexida na educação, o povo reagiu, uma passeata que levou milhões de pessoas às ruas para manifestar contra a medida do governo. Isso tinha professores, tinha alunos, tinha pais de alunos e tinham pessoas, cidadãs, que não têm filhos em educação, estão lá brigando para não fazerem isso aí. Não pode tirar o que fez o Chile passar para ser um dos países mais avançados da América Latina através da educação. Agora, o Brasil fica quieto, aceita também, para não reclamar, o governo dá muita esmola, sabe? Dá bolsas, dá o que dá, para calar a boca, para ninguém reclamar. Então, para que serve tanto erro? Para alimentar um outro erro que ninguém precisa fazer corrupção, ninguém precisa roubar dinheiro de ninguém. O Brasil é muito rico. O que ganha o Brasil do mundo em diversidade, não existe outro país no mundo que exista tamanha integração. Essas brigas lá da Inglaterra, de Londres, que está surgindo, já surgiram na França várias vezes, já surgiram na Itália várias vezes, na Espanha várias vezes. No Brasil não acontece, sabe por quê? Por causa da diversidade. Lá, o imigrante é aceito para trabalhos que eles não fazem. Os filhos nascem lá, são já então italianos, já são ingleses, mas não tem nenhuma relação, não são aceitos na sociedade. Então a bolha explode. No Brasil, não. A pessoa vem, é estrangeira e nós não só aceitamos, mas como integramos na nossa sociedade. Então isso é uma riqueza que nós temos. Agora, isso não pode servir de tolerância para que o governo faça o que quiser com a educação. O governo está errando muito com a educação. Persistir no erro é porque eles sabem que nós não reagimos. Então é um abuso do poder. É o terceiro erro. A pessoa erra porque é impune, pode fazer o que quiser. É diferente do envolvimento. Ah, meu filho, eu gosto dele, então ele pode fazer bagunça. O governo não gosta do seu povo quando não lhe dá educação. Então, não é errando que se aprende. Quantos anos faz que o governo está errando na educação? E não aprende por quê? Porque esse erro dá lucro para eles. E nós, o povo, não temos a educação necessária. Olha só a cota do estudante, cota universitária para estudantes que fazem escolas públicas. De repente, seu filho faz escola particular, estuda bastante, é classificado, mas metade da vaga tem que ir para pessoas que não estão classificadas, mas têm origem de escola pública. Agora, é questionável isso? É sim. Mas olha só, algo que a gente tem que saber também. Essas pessoas que foram classificadas pela cota universitária, eles apresentam um rendimento, às vezes até melhor do que do rendimento universitário, melhor até do que aquelas pessoas que estudaram em escolas particulares. Ou seja, isso demonstra que o povo não está recebendo o que precisa. Isso é um erro na educação. Nós temos que dar
para essas pessoas essas oportunidades, porque aí eles demonstram quando sabem. Agora, se a pessoa não tem nenhuma esperança, não estudou de base, nem escola pública teve, aí vai ser aquele marginal, no sentido alfabetismo, então ele vai ser um analfabeto, ou vai fazer uma escola mal e porcamente, não vai ser nem classificado, nem aquelas cotas vai ganhar, aí ele vai delinquir. Né? Então, muito das delinquências são por necessidade, porque não tem como ganhar, precisa, o mercado está aí para ficar seduzindo, então, de repente, eles se acham no direito de ter igual. Mas voltando aos erros, então tem o erro neurótico, daquele que sofre e não quer mais, o erro da fobia, que é o problema de pessoas que têm medo de cachorro, que não podem ir numa festa, que se ele sabe que naquela casa que está tendo festa tem um cachorro, ele não vai mais. Ou seja, amarra a pessoa. Tem o erro do envolvimento. O envolvimento é aquele erro assim que a gente perdoa o filho. Ele não fez lição, mas coitadinho, está cansado. Ele me xingou, coitadinho, não sabia o que fazia. Sabe, esses erros são horríveis. Pior ainda são os erros de abuso de poder, que é esse que eu falo que está acontecendo com a educação, ou de pais que só querem o bom para eles e os filhos que se danem. Como há casos de ex-pais que sabem que o filho vive na casa dos avós, triste porque não está pai, não está a mãe perto porque eles se separaram. Nada contra a separação, mas o vínculo de pai e filho, mãe e filha, não se deve desmanchar jamais. Esse é o erro do poder. Eu posso, eu faço, porque não tem consequência. Um filho pequeno não sabe reagir, um povo mal educado não tem como reagir aos desmandos do governo. Tá bom? Até já para o segundo bloco. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco deste programa Quem Ama, Educa. No primeiro bloco eu falei sobre os erros humanos e a sua permanência no erro. Né? Persistir no erro aí eu explico as várias razões. Se você perdeu, entra na internet, acesse redevida.com.br e aí você vai ver o seguinte: nas colunas, segue lá Quem Ama Educa, nos programas, e acessa o dia. Aí você vai recuperar, vai poder assistir essa primeira parte que já foi. Antes não era possível, mas agora, como o programa já consta da internet, está mais fácil. Até dos outros dias você pode pesquisar, tá bom? Nesse segundo bloco eu respondo e-mails. A Vandeleuza tem um filho de 2 anos e já está pensando em colocar em creche ou escolinha, mas tem medo de tomar uma decisão errada. E é importante não tomar uma decisão errada sim. Qual que o senhor aconselha? Olha, precisa ver, né? Qual dos dois está melhor equipado e o pessoal que atende, qual dos dois vocês acham que é mais afetivo, que lida mais com crianças. Ser afetivo não significa deixar fazer tudo. Então veja se as crianças vivem numa bagunça, na creche ou na escola. Isso é importante, porque a diferença entre escola e creche é que a escola tem um princípio que dá uma sequência mais tarde. Creche passou a idade e acabou. O tempo de permanência é como se fosse um hotel para se deixar a criança, mas que precisa de cuidados, então se chama creche e não hotel. Tá bom? A Marília tem 22 anos e saiu com uma amiga que tem um filho pequeno de 3 anos. Que é muito mimado e pedia tudo que ela, amiga, pedia e não o que ele pediu. E avançou no que ela pediu e ela queria falar que eu não dou porque isso é meu, mas ela ficou com medo de falar isso, afinal podia prejudicar. Então veja que situação que você entrou, Marília, você percebe, porque você não está envolvida. A mãe estando envolvida já conhece que o filho faz isso e nem acha estranho mais. Errar é humano, persistir no erro é estar gostando. Né? Então a pessoa gosta e acha que é assim e não vai mudar, pelo contrário. Por gostar
é que tem que cuidar. Quem ama, educa. Tem que educar. Então o menino começa a afastar os amigos e a mãe nem sabe. Se você percebeu que a mãe quer educar bem, uma outra hora, quando a mãe estiver mais sossegada, quando vocês estiverem batendo papo, explica que o menino está passando da conta que precisa ler um livro, chama-se Quem Ama, Educa. Sabe? Desde os princípios. Porque a criança começa a falar errado, não corrige o errado, ela acha que o errado é certo. Tá bom? Então faz muito bem. Agora pensa um pouco mais no primeiro bloco e qual é a herança? Qual é o aprendizado que essa mãe está deixando para esse filho? Esse filho vai para a escola, vai pegar material dos outros. Não vai dar bola nenhuma, se pegarem o seu, não vai ter sentido de propriedade, não vai ter limites e vai achar que pode tudo. Tá bom? Então, converse com ela. Mas converse muito mais para ajudar do que para fazer críticas, porque crítica todo mundo faz. Ajuda é que são elas. Erros a gente resolve ajudando a corrigir o erro e não criticando o erro, tá bom? A Edna Fátima tem uma filha de 2 anos e 4 meses. Ela é birrenta, nervosa, se rola no chão, bate na gente, chora e não aceita as coisas. Edna, ela faz isso porque ela tem a garantia, a criança, que você ama ela de qualquer jeito e que ela vai sobreviver porque você dá comida, dá tudo que ela precisa. Se você não, a criança não sentir uma privação, um risco, uma necessidade de aprender, ela não vai aprender. Quando ela fizer birra, se afasta, sai de perto. Faz ela sentir que você não aceita o que ela está fazendo. Aí ela vem atrás e você não deixa ela ficar perto de você. Fala assim, não aceito, você fica lá porque você foi mal educada comigo. Você não pode fazer isso comigo. E ponto. E vira as costas, porque aí ela, para não perder você, ela vai mudar. Mas se você fica perto tentando corrigir, mesmo que seja para corrigir, você está perto, então eu vou continuar fazendo birra. Isso está nesse livro, Família de Alta Performance, e leia a página 121. Você vai ver como se lida com esses desmandos das crianças. A Giovanazzi tem um filho de 15 anos. É maravilhoso, porém tem déficit de atenção e é ansioso. Está atrapalhando a vida dos adultos. Olha, é assim, ó. Vocês imaginam que você bote uma mesa com todos os talheres parados e um deles fica se mexendo, batendo nos outros talheres, tudo. Esse é o hiperativo. Se ele assim for, ele também está sofrendo e ele pode ser consultado por um especialista que, se for esse tipo de, sabe, mesa aposta, tem uma que faz bagunça e aí tudo fica bagunçado, então está na hora de consultar um neurologista, um psiquiatra adequado que dê uma medicação para ajudar. Mas também isso pode ser falta de educação. Portanto, preste muita atenção na diferença que existe entre educação e hiperatividade. Esta diferença está no meu livro, Adolescentes, Quem Ama, Educa. Dá uma olhadinha lá que você também vai perceber as diferenças que existem. Agora, a Luzinete tem um filho de 17 anos, atleta, saudável, bonitão, como todo mundo acha. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, todo assim, ó, eu assim, né? E atendi a mãe também, falava assim do mesmo jeito, né? E aí a mãe olhava para o filho falando daquele jeito, e aí ela dizia para mim, não é lindo meu filho? Cada um se vê no outro, não é? Então ela nem percebe que ele falou desse jeito, né? E não percebe que o filho também falou desse jeito. E os dois se acham lindos, não é? Então, toda mãe acha seu filho lindo. É um erro afetivo, porque perde a objetividade. Agora, nos outros, eu ia perceber, que história é essa? O outro está imitando meu filho por quê? Sabe? Então, veja só. Então, todos os qualificativos a gente sempre põe uma suspeita. Mas, aí ela está dizendo que o filho não fica ansioso em casa esperando ser convidado para sair, mas ele não toma a iniciativa para ser convidado. Então, ele sobra em casa. Então, aí já mostra, isso é uma herança.
Ele nunca precisou fazer nada para as coisas chegarem até ele, né? Tudo chegou até ele. Só falta dizer que ele é filho único, né? Porque aí ele fica esperando ali no trono que todo mundo o sirva. Faça para ele, faça por ele. Não pode, não pode, né? Ele que tem que tomar a iniciativa. Senão, vão servir do jeito que o outro sabe servir. Ele não vai ter aquela autonomia de dizer assim, e eu quero diferente porque eu como diferente, eu sei como se faz diferente, pega e vai fazer, para ensinar o outro como o outro deve fazer para quando ele pedir. Mas se ele não sabe fazer, ele tem que aceitar o que o outro faz. Então, quem espera sempre alcança? Não, sempre se cansa e pode nunca chegar ao seu objetivo. Então, trata a mudança, não é você para ligar para os amigos, você não quer chamar meu filho para ir para uma balada? Isso não existe mais. Tem que ficar ali. Ou você quer apresentar uma menina para ele, meu filho é lindo e tal, você não quer namorar o meu filho? Já queima o filme dele. Nenhuma garota namora um rapaz porque a mãe do rapaz pediu, não é? Então, gente, vamos olhar direitinho essa situação com mais cuidado. É ele que tem que se desenvolver, é ele que tem que tomar conta de si, é ele que tem que tomar seu banho, é ele que tem que se preparar, é ele que tem que se arriscar. Senão, ele, em vez de... Olha só, aqui é a família, aqui nasce uma criança vive aqui dentro, a adolescência faz esse movimento, e não, ele fica aqui esperando que os outros entrem aqui. O que é isso? Não pode, né? Presta muita atenção e muda o rumo dessa história. E para você mudar o rumo dessa história, ele tem que talvez começar um pouco aqui, ó, né? Nos primeiros passos, que ele tem que ter autonomia comportamental e não depender dos outros. Chegou o momento, professor. O professor do futuro, ele tem que ensinar o aluno a pensar, fazer avaliação sobre as situações que ele vive, né? Apresente um problema para o aluno e estimule as respostas e não responda você com o que você já sabe. Onde você descobre esses problemas? Basta olhar o mundo à sua volta que você encontra a sua matéria em cada ponto ali. Fala, nossa, como é que isso se liga? Por que isso caiu? Sabe, coisa do tipo? Aí você vai propor um problema para que os alunos pensem. Os alunos, quando participam da construção do seu conhecimento, eles não esquecem. Agora, impor um conhecimento, eles não têm lugar nem para guardar. São tantos que vêm, que eles são obrigados. E, aliás, ninguém impõe um conhecimento a ninguém. Conhecimento, cada um tem que construir o seu. Não é que nem informação de uma biblioteca, se bota livros lá, a biblioteca fica completa. Conhecimento faz parte da vida e a pessoa fica mais competente para viver melhor. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês na próxima quinta-feira, 21 horas. Mas se você perdeu, você não estaria aí. Mas se alguém lhe falar, você já sabe. Entra na internet, acesse redevida.com.br e vá lá para o programa Quem Ama, Educa e acesse o dia que você perdeu. Tá bom? Até a próxima.